Só, então, o número de oxidação, o que é? Dependendo da substância que a gente tem, a gente consegue calcular de forma mais direta ou de forma mais indireta. Primeiro, a gente precisa entender o que é incandescência e o que é luminescência. Incandescência é luz produzida quando a gente aquece o material. Por exemplo, se a gente pegar uma lâmpada incandescente, nada mais é do que um segmento de metal que, por passar a eletricidade lá, ele aquece e acaba emitindo luz. E a luminescência é quando a gente excita um átomo de elétron, excita um átomo, aí o elétron solta de camada. Na hora que ele volta, ele emite luz na forma de energia. Dependendo do comprimento de onda dessa luz emitida, vai ser uma coloração. Então, quando a gente tem uma substância iônica, ou seja, um metal ligado a um ametal, sempre o metal vai perder elétron e o ametal vai receber o elétron. No caso aqui do KCl, o K ele vai perder um elétron e o Cl ele vai ganhar um. Então a carga do K ou seja, o NOx do K é mais 1 e o do Cl é menos 1. Então, se o K ele perdeu um elétron, o NOx dele vai ficar mais 1. E se o Cl ele ganhou, o NOx dele vai ficar menos 1. A soma dos dois, se a substância for neutra, tem que dar zero. Agora, se a gente tiver uma substância poliatômica, ou seja, tem mais de dois átomos, quer dizer, então primeiro a gente vai ter uma ligação iônica entre o oxigênio e o K e uma ligação molecular entre o oxigênio e o Cl. Então aqui o K ele vai perder esse elétron, então o NOx dele é mais 1. Só que no caso do oxigênio e do Cl, como é que fica? Então depende da eletronegatividade. A gente tem uma escala de eletronegatividade aqui, começa do flúor e vai até o hidrogênio. Então, como o oxigênio ele é mais eletronegativo do que o Cl, ele vai atrair esse par de elétrons para ele. Então, como ele atrai esse par de elétrons para ele, o Cl ele vai adquirir a carga positiva, como se ele tivesse perdido esse elétron, e o oxigênio vai ter a carga negativa, como se ele ganhasse o elétron do Cl e o elétron do K. Então, o NOx do oxigênio vai ser menos 2 e o do Cl vai ser mais 1. Então, numa substância molecular vai depender da eletronegatividade. Quanto mais eletronegativo, mais ele vai atrair para si os elétrons. No caso aqui do CO2. O CO2 ele tem duas ligações duplas com o oxigênio. Então, como o oxigênio ele é muito mais eletronegativo do que o carbono, ele vai atrair esse par de elétrons do carbono para ele. Então, o oxigênio aqui vai ficar menos 2 e aqui também vai ficar menos 2. E o carbono vai como se ele tivesse perdido esses dois elétrons de cada lado. Então, vai ficar mais 4. Se a gente somar todos os NOx, a gente vai ter 0. Então, agora no caso de a gente tiver uma substância simples, ou seja, um átomo ligado com ele mesmo, o NOx vai ser sempre 0. Porque as eletronegatividades são a mesma. Então, nenhum trai para o outro e nenhum trai para o outro. Então, a soma do NOx de um composto neutro é sempre 0. E átomos de mesmo elemento químico, o NOx vai ser 0. Então, o NOx ele depende do átomo com que ele está ligado. Que nem aqui, ó, o cloro ele pode ter o NOx menos 1, no caso se ele estiver ligado com hidrogênio, porque ele é mais eletronegativo do que hidrogênio, então ele atrai um par de elétrons para ele, então ele fica menos 1. Ou ele pode ser mais 7, por exemplo. Aqui a gente tem um hidrogênio ligado com um oxigênio que está ligado com cloro. Aqui a gente tem 3 ligações dativas com oxigênio. Como o oxigênio ele é muito mais eletronegativo, ele vai atrair 2 pares para cá, 2 para cá, 2 para cá e 1 para cá. Então ele vai ficar com mais 7. Então, dependendo dos átomos que ele está ligado, ele pode adquirir formas diferentes de valores diferentes de NOx. Então aqui a gente tem umas regras práticas. Substâncias simples, o NOx é sempre 0. O hidrogênio, o NOx dele vai ser sempre mais 1. Depende também se ele estiver ligado com metal. Se ele estiver ligado com algum metal, o NOx dele vai ser menos 1. Porque o metal sempre vai perder elétrons. Agora, o oxigênio ele vai ser sempre menos 2.
exceto se ele estiver ligado com o flúor, porque o flúor é mais eletronegativo que ele. Aí ele adquire NOx mais 2. Nos peróxidos, onde a gente tem uma estrutura de oxigênio, fazer uma ligação simples com oxigênio, o NOx vai ser menos 1. E nos átomos binários, ou seja, a gente tem um átomo ligado com o O4, o NOx vai ser menos meio. Sempre os átomos da família 1A, ou seja, os metais alcalinos, e os metais alcalinos terrosos vai ter mais 1 e mais 2 respectivamente. Os da família 7A, ou seja, os halogênios, vai ter menos 1 se eles estiverem à direita da substância. Então sempre o átomo que está à direita é o mais eletronegativo. E os calcogênios da família 6A vai ter sempre menos 2 se eles estiverem à direita. Então todo átomo que está à direita é o mais eletronegativo. Tudo bem?